Olá, eu sou José Caldas e esse é o programa Justiça nas Ruas, sempre trazendo um tema que está na boca do povo. E o tema de hoje realmente está mais do que na boca do povo, está na boca das ruas. Há algumas semanas o país foi convulsionado por manifestações populares e um dos temas mais recorrentes foi exatamente o combate à corrupção. E o pedido para que a corrupção passasse a ser um crime hediondo. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque foi a primeira reação do aparelho de Estado, foi transformar a corrupção em crime hediondo. Nós estamos aqui para debater sobre esse tema com o Dr. Gustavo Sena, que é promotor de justiça, coordenador estadual da campanha O que você tem a ver com a corrupção, é dirigente também do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, e também professor universitário, né, professor? E do outro lado, para falar um pouco sobre o impacto dessas questões sobre a vida social, o professor Francisco Lisandro Albernaz, que é cientista político e professor universitário da UFES. Sejam bem-vindos ao nosso Justiça nas Ruas. Eu vou começar com o Dr. Gustavo Sena. Dr. Gustavo, transformar corrupção em crime hediondo é apenas uma questão semântica ou o que muda efetivamente? Bom, antes de mais nada, é inegável perceber um caráter simbólico, né, dessa mudança. Um recado e um atendimento aos apelos populares. Apesar das críticas que se faz em você etiquetar determinadas condutas como crimes hediondos. Mas ela pode trazer, sim, olhando o sistema, alguns efeitos práticos, né? Porque a partir do momento que você etiqueta aquela conduta, aquele tipo penal em hediondo, isso tem reflexos, né, vamos falar assim do ponto de vista teórico, no sistema. Por exemplo, hoje, atualmente os crimes de corrupção, corrupção passiva, concussão, por exemplo, eles não admitem aquilo que nós chamamos de prisão temporária, né, que é uma prisão que cabe para alguns tipos de crime, inclusive os hediondos. A partir do momento que essas condutas elas ganham a etiqueta de hediondo, você tem esse reflexo prático de possibilitar, por exemplo, né, a prisão temporária em crimes hediondos. Aumenta a pena também, né? Sem contar o aumento das O mínimo é penas. 4 anos e a partir daí comporta a prisão Exatamente. ao regime fechado. Esse é um outro efeito prático, porque, em tese, né, via de regra, com a pena mínima fixada em 4 anos, não é impossível ela ser inferior, né, no juiz aplicando a sua dosimetria, mas em muitos casos ela vai ser superior. E com isso, consequentemente, você não tem mais a possibilidade de um regime aberto, né, que exige uma pena até 4 anos. Tecnicamente, o que é concussão, o que é corrupção ativa, o que é corrupção passiva? Então, a concussão e a corrupção, elas são espécies daquilo que nós chamamos no sistema de crimes contra a administração pública. Concussão é um agir do servidor, do agente político, né, de modo geral, exigindo uma vantagem ilícita para deixar de praticar ou praticar algum ato de ofício. Então, ele exige, né, ele transforma aquele particular, o cliente, por exemplo, de um serviço público, em vítima, além de toda a coletividade que é vítima por um ato de corrupção. De uma forma bem prática, por exemplo, aquele agente de trânsito que te pede uma propina para não te multar, isso é concussão. Isso, a partir do momento que ele constrange, que ele exige, isso é concussão. Já na corrupção passiva há uma convergência de interesses, né, entre o corruptor e o corrupto, né? Então você tem a conduta do particular e do servidor público, né? Então aí há um conluio, né? Há uma comunhão de interesses, passivo um ajuste é o que prévio. recebe a propina Isso, e o ativo é o que exatamente. dá. Combinado. Isso. Interessante essa explicação. Professor Francisco, no imaginário popular, no comportamento das pessoas, na realidade social do nosso dia a dia, o que o senhor acha que muda quando se passa a chamar a corrupção de crime hediondo? Olha, é fundamental que, ao lado dessa mudança, a gente observe uma efetividade na sua aplicação, particularmente na questão do chamado regime fechado. Se efetivamente a população observar que determinados agentes políticos ou indivíduos da administração pública ficarem presos e o erário conseguir recuperar parte do que lhe foi tirado, o cidadão começa a acreditar nas instituições. E isso é fundamental para a sequência das instituições e aprimorando a resolução de determinadas dificuldades que se colocam no sistema, no sentido de aumentar a celeridade desses processos. Então, isso
pode ser, eu chamo, um ciclo virtuoso que a gente pode estar iniciando. Vamos ver, vamos esperar na sequência da implementação disso que a população tanto espera nas ruas que a gente está vendo por aí. Essa aprovação, doutor Gustavo, desse projeto que transforma a corrupção em crime hediondo é mais um aliado no combate à corrupção, mas o ordenamento jurídico tem ganho ao longo dos anos alguns fortes aliados. Um deles, a Lei de Improbidade Administrativa, que é de 92, mas que a gente percebe, até pegando o gancho do professor Francisco está falando aqui, da efetividade da lei, a gente tem aqui, por exemplo, um dado do CNJ relacionado a 2011, em relação à Lei de Improbidade. Ele diz que em 2011 houve 256 julgamentos definitivos com base na Lei 84/29, sendo que 251 foram pela Justiça dos Estados e o STJ julgou um caso, o Tribunal Regional Federal, terceira região, julgou 4 casos, o restante nos tribunais regionais. Ao final de 2011 havia 4.250 processos de improbidade tramitando na Justiça Federal e 14.011 nos tribunais estaduais. Aqui no Espírito Santo, a gente tem aí a terceira vara, né, que foi criada, uma vara especializada, foi criada em 6 de fevereiro de 2012, para exatamente enfrentar isso aí. Porque, por exemplo, estados como Amazonas e Alagoas, juntos condenaram apenas 3 pessoas em 20 anos de vigência da lei. Na Bahia e Pernambuco, 14 e 19. Aqui no Espírito Santo nós temos aí cerca de 700 processos de tramitação, né, 500 deles estão sob a terceira vara, e a terceira vara, nesse primeiro ano de atuação, ela julgou 25% desse processo e mais da metade foi considerada improcedente. Os processos chegam a durar de 10 a 20 anos para julgar e às vezes quando julga o réu já morreu. Por que é tão difícil assim, doutor Gustavo, combater a corrupção nesse país? Olha, são vários fatores, né? A lei de probidade que foi citada, ela é uma lei fundamental no combate à corrupção, né? Esse dado, inclusive, em relação a mais da metade julgado improcedente, temos que lembrar aí que tem muitos casos que ainda estão pendentes de recurso por parte do Ministério Público, que discordou da forma do julgamento, né? Então, a lei de improbidade, ela vem dentro do que a gente chama de um microsistema de combate à corrupção no Brasil, que tradicionalmente lançou seu olhar só do ponto de vista criminal, né? Mas a justiça criminal no combate à corrupção, ela deu mostras, infelizmente, de ineficiência por diversos fatores históricos, como, por exemplo, a desigualdade que existe no sistema, né? Onde se pune até com certa eficácia aquela criminalidade que a gente chama das ruas, mas a criminalidade do andar de cima, né? Que são os atos de corrupção, os crimes econômicos. Aqui tradicionalmente se chamou de colarinho branco. Esse nós temos uma incidência muito menor, uma eficácia muito menor, por diversos fatores, né? Inclusive por obstáculos que são colocados, às vezes, na própria lei para se evitar algum tipo de punição, né? Então, eu chamo a atenção, por exemplo, a lei de probidade, que é uma das leis mais fundamentais, como eu citei, de combate à corrupção, mas que desde o momento que passou a ter uma incidência forte, uma atuação marcante do Ministério Público, consequentemente ela passou a ser atacada e com tentativas de esvaziamentos, inclusive mudando-se até o rito, tornando o procedimento até mais moroso, né? Então se percebe aí diversos problemas que revelam essa morosidade no julgamento, que vão desde iniciativas legislativas até a questão da complexidade dos casos, né? Do próprio perfil dos réus que são julgados. Isso são situações que precisam de uma reflexão da comunidade jurídica como um todo, uma união de esforços para se dar mais efetividade, porque não é com uma mudança de etiqueta que nós vamos ter uma efetividade no sistema. O que interessa realmente é olhar a fundo mesmo os problemas, né, estruturais, todos os tipos de problemas que estão por trás dessa baixa incidência, né, de punição em crimes contra a administração pública, crimes de corrupção. Professor Francisco, esse comportamento que o doutor Gustavo está falando, do andar de cima, né, e até procurando minar aquilo que o atinge, é que gera essa insatisfação que hoje está nas ruas, e de que maneira que, por exemplo, essa morosidade, esse atravancamento da lei no combate à corrupção, gera também comportamentos na base da sociedade? Porque você precisa sempre reforçar uma norma. Se nós precisamos reforçar as normas morais que vigem a interação das pessoas, se uma instituição não consegue punir
um indivíduo que foi pego fazendo uma transgressão qualquer, e esse indivíduo se sente na possibilidade também dele transgredir, né? Isso é o chamado ciclo vicioso, né? De você reforçar comportamentos que são socialmente disfuncionais, né? Por isso que é fundamental que a sociedade consiga progressivamente, como falou Gustavo, ir punindo os crimes contra o erário público. Essa ideia vai reforçar na base da sociedade que há comportamentos mais eticamente morais, mais condizentes com a nossa sociedade. E isso vai gerar um ciclo virtuoso, né, em oposição a esse ciclo vicioso. Ao passo que, exatamente, a não efetivação de uma lei como essa, por exemplo, o risco, existe, doutor Gustavo, o risco, por exemplo, até pegando um pouco, tabelando aqui, da lei, essa lei do combate à corrupção, transformando a corrupção em crime hediondo, existe o risco da lei não pegar, de não haver efetividade na lei e gerar esse outro comportamento que o professor Francisco está colocando? O risco existe e já temos precedentes, né? A própria lei dos crimes hediondos, que surgiu na sua origem principalmente por causa de crimes de sequestro, né, e posteriormente modificada para encampar delitos de homicídio, ela não representou, em contrapartida, uma diminuição desses tipos de crime, né? Então, você não teve uma diminuição com a etiqueta que foi dada pela lei, né? Então, isso são várias situações que poderiam se estar argumentando aqui o porquê dessa questão. Mas a preocupação que se tem é você tentar passar para a população um efeito meramente simbólico, né? Como se as coisas daqui para frente vão funcionar através de uma canetada e não buscar efetivamente corrigir as distorções que existem em todo aquele contexto, que vai desde a estruturação dos órgãos responsáveis pela repressão, né, até mudanças de mentalidade dos próprios operadores do direito, que eu acho que é o mais importante de tudo. Vamos dizer assim, essa granada vai estar na mão da justiça, né? Ela que vai ter que... Vai estar na mão da justiça e dos outros atores, né? Como a Polícia Civil, Federal, né? Ministério Público, né? Então, todos os atores do sistema, né? Precisa ter estrutura, né? Eficácia nesse combate. Então, não é com etiqueta que você, da noite por dia, vai diminuir a corrupção, né? É que se apresente resultados, né? E com isso, vários fatores vão ter que ser enfrentados efetivamente. Professor Francisco, pega a carona, né? Nessa questão aqui, porque essa é uma questão complexa, né? Que demanda... O Gustavo está propondo... comportamentos sociais diferentes. Necessariamente de uma mudança de uma cultura jurídica, no fundo, que ele está colocando é isso, né? Dentro do sistema que opera esses processos todos. Mas que isso vai se rebater para a sociedade. Mas eu acho que 3 coisas são importantes, a gente não deve deixar de pensar nos contextos mais macros dessa questão. Primeiro, no Brasil, a necessidade de haver uma efetiva separação dos 3 poderes, no sentido, essa miscuidade entre um poder e o outro, entre o executivo trazer pessoas do legislativo para administrar enormes ministérios ou máquinas públicas, cria oportunidades para os indivíduos virem incorrerem em corrupção. Essa relação fisiológica, é isso? O legislativo nomear conselheiros para o Tribunal de Contas é um outro processo que também cria essas ambiguidades, que impede a sociedade de definir quem é o responsável. A necessidade que a imprensa tenha aquela sua autonomia para que o jornalismo investigativo venha ajudar a criar indícios para se iniciar processos. O reforço de instituições da sociedade, como a transparência, como contas abertas e outras ONGs que baixam o custo da informação para o cidadão, né? Esse conjunto de instituições, aliadas a essas mudanças que o Gustavo falou, vão, a médio prazo, gerar mudanças. O senhor percebe alguma mobilização? Hoje nós estamos falando muito de mobilização. Essa própria questão da transformação da corrupção em crime hediondo foi uma questão decidida quase a toque de caixa por força da pressão popular, a pressão das ruas. E havia tantos projetos em tramitação, parece que a caixa de ressonância das ansiedades
do povo brasileiro, que é o Congresso, só funciona sob pressão. Só acha que é preciso haver um sistema de vigilância da sociedade para que a lei se efetive? De que forma a sociedade deve se posicionar em relação a isso, acha? Eu acho que é isso que eu falei das ONGs que produzem informação, do jornalismo investigativo que produz informação, no futuro do chamado governo eletrônico, que coloca à disponibilidade do cidadão o processo de contabilidade do Estado, vão baixar os custos da informação para o cidadão. Né? Agora, é importante você observar que a partir de 1992, a corrupção ela subiu na agenda e na visibilidade da sociedade, através do evento Collor. Aí você teve uma enorme mobilização por uma série de movimentos sociais, instituições da sociedade civil, que geraram essa mobilização. A partir do momento que esses indivíduos foram para dentro do Estado, houve um vazio de mobilização. Né? E agora, só com a possibilidade da mobilização ser montada através de redes sociais, é que se voltou novamente com a corrupção para a agenda. Nós vamos fazer um intervalo, que nós somos um pouquinho escravos do tempo. Claro que nós não vamos esgotar o tema corrupção aqui, a gente está botando na mesa de discussão, né? Porque a gente vai voltar daqui a pouco. Eu estou aqui com o doutor Gustavo Sena, que é promotor de justiça, e também o professor Francisco Lisandro Albernaz, participando desse Justiça nas Ruas de hoje, abordando exatamente o combate à corrupção, os novos rumos com a transformação da corrupção em crime hediondo. Daqui a pouquinho eu volto. Ixi, bateu o carro e começou aquela discussão para saber de quem é a culpa? Chame a Justiça Volante. Em casos de acidente sem vítimas, você pode contar com a Justiça Volante. Uma equipe de conciliadores com o apoio da Polícia Militar vai ao local para ajudar a solucionar o conflito de forma rápida e pacífica. Para acionar a Justiça Volante, é só ligar para o CIODES pelo 190. Para mais informações, ligue 3223-1706 ou 3229-2301. Nós estamos de volta com o programa Justiça nas Ruas. Hoje nós estamos debatendo a questão da transformação do crime de corrupção em crime hediondo. Estou aqui com o doutor Gustavo Sena, que é promotor de justiça, e o professor Francisco Albernaz, que é professor universitário da Universidade Federal do Espírito Santo. E o tema é bom, o tema, né, suscita paixões, né, a agenda do momento é essa, da combate à corrupção. Mas eu queria pegar um gancho. No ano passado houve um seminário internacional aqui no Espírito Santo, promovido pelo Tribunal de Justiça, Seminário Internacional de Justiça e Direitos Humanos. Um dos personagens que estiveram aqui foi o procurador da República da Itália, Francesco Greco, que ficou famoso pelo seu trabalho na Operação Mãos Limpas. E ele defendeu uma tese, doutor Gustavo e professor Francisco, que é o seguinte: ele diz que a prisão não é a melhor punição para os crimes de corrupção, mas sim as penas pecuniárias, ou seja, de certo modo, é como existe na lei de tóxicos hoje, que os bens dos traficantes, as pessoas que são condenadas, são confiscadas, né, para que o Estado possa investir nessa área. Também os bens dos corruptos fossem confiscados. O que o senhor pensa sobre isso, doutor Gustavo? Além da prisão, que as pessoas parecem tanto anseiam, né? Em certos casos ainda, nos dias atuais, não vamos poder, evidentemente, abrir mão da pena de prisão, né? Em certas situações ela vai se tornar ainda necessária. Mas, evidentemente, que em crimes como o de corrupção, né, o colarinho branco de modo geral, a questão do ressarcimento, né, da reparação do dano, ela é fundamental e deve ser buscada, né, deve ser efetivada. O Brasil, na esfera criminal, infelizmente, a mentalidade dos operadores é muito voltada apenas com o aspecto prisão. E isso atendendo até aos reclamos da própria sociedade, que de imediato pensa mais na prisão. Mas tão importante como isso, né, que naqueles casos que são necessários, é a questão da reparação da apreensão dos bens ilicitamente obtidos, né, a riqueza, o enriquecimento ilícito. Eu cito um caso notório aqui no Espírito Santo, de um ex-deputado, né, que diversos processos criminais, bens apreendidos, e um dos bens apreendidos, uma lancha,
ela afundou na Baía de Vitória, né? Quando aquilo deveria retornar para o erário. Então já tem ideias, já tem iniciativas, né, de utilizar, existe no Brasil o que a gente chama de ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e aos Crimes de Corrupção. E uma das metas da ENCLA é justamente você asfixiar os criminosos de colarinho branco através da questão do retorno do que foi ilicitamente obtido para onde nunca deveria ter saído, com medidas como sequestro de bens, né, arresto, alienação desses bens, né, e depositando em conta de poupança. Se, por exemplo, ele for inocentado, aquilo lhe é devolvido, mas se for condenado, pelo menos o bem não vai perecer. Então são medidas inteligentes que o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia, os atores principais, eles devem ter mais estratégia, né, uma estratégia mais inteligente nesse tipo de crime, para que não só o aspecto da resposta do ponto de vista de prisão, mas também o retorno do erário, né, porque isso reflete em prestações sociais. O que o senhor pensa sobre isso, professor? Eu acho que uma observação muito interessante do Gustavo, no sentido de que, inclusive, pensar que esse crime de corrupção, ele automaticamente ele vai se construir, a construção, a formação de quadrilhas, né, ela se instala e, em seguida, a construção de organizações. E a organização, ela tem que, se você a punição de um indivíduo que tenha participado disso, sem você tentar entrar e desmontar essa organização, a estrutura organizacional, que é o corte dos recursos financeiros que impediria que essa organização se mantesse, se prosperasse, é fundamental, né? E uma pena a gente observar que vários dos crimes que aconteceram no Brasil, aí, crimes de colarinho branco, nós observamos que a organização continua sendo mantida e ela vai se transformar e vai atuar de outra maneira. Em vários exemplos de municípios a gente observou isso. Vai se sofisticando. Exatamente. É por isso que é fundamental atacá-la, ter esse objetivo de arranjar novos procedimentos para isso terminar. Agora, existe também uma questão importante, que é a oportunidade. Criou-se agora essa lei, mas também todo esse momento que está criado também oportuniza outras mudanças, né? Que mudanças o senhor percebe, por exemplo, que são oportunidades para se atacar, botar na agenda? Eu acho que aquela questão, não sei se a questão da prevenção, no sentido de criação de uma consciência cidadã, onde aumenta a informação do cidadão para o funcionamento das instituições. Eu acho que a gente observa que o desconhecimento do brasileiro, que só 50% consegue terminar o segundo grau, mas mesmo assim, esses indivíduos, no último ano do segundo grau, poderiam ter conteúdos do funcionamento do Estado e das instituições ligadas à democracia representativa. Isso, infelizmente, o nosso cidadão não tem. Porque com essas informações mínimas, ele podia fazer uma leitura do que sai na mídia com maior consistência e melhoraria a sua performance do ponto de vista do seu voto. Isso é fundamental, no sentido de se criar uma educação cidadã. Essa educação cidadã que seria uma educação crítica ao mau funcionamento da democracia representativa. Ele não tem os meios de entendimento para ele. O custo da informação é muito alto, o custo da informação política para ele é muito alto, e ele fica tendo uma dimensão reativa muito mais em função de eventos, sem entender que isso é constitutivo da história política brasileira. Ele vai entender e pode ter uma posição mais crítica e efetiva. Inclusive, voltando ao Francisco Greco aqui, ele fala que o Poder Judiciário sozinho não pode combater a corrupção, sendo necessária uma mudança cultural no pensamento ético de todos os cidadãos. O Ministério Público, o que pensa disso, doutor Gustavo? O Ministério Público não só concorda, mas vem promovendo, né, iniciativas numa atitude preventiva. Por exemplo, eu estou atualmente coordenando uma campanha estadual de o que você tem a ver com corrupção, que na verdade é uma campanha nacional, que nada mais é do que uma campanha educativa, né, voltada principalmente para o público infanto-juvenil, né, resgatando valores, né, éticos, morais, enfim, que é preciso que se tenha também aliar a prevenção, que na minha visão seria uma forma até mais inteligente, às vezes com mais eficácia, não desmerecendo, né, a ideia da repressão que vai continuar a existir, porque não tem a ilusão de que vamos acabar com a corrupção, então vai ser necessária ainda a repressão, mas cada vez mais criando uma conscientização ética dentro da população. Também nessa linha, o Ministério Público, numa atitude preventiva, ele está aproximando seus contatos, né, por exemplo, com o Legislativo Municipal.
estamos promovendo cursos para vereadores, né? Colocando para os vereadores seus deveres, seus direitos, para que eles possam desempenhar bem o seu papel, né? Para que chame aqueles vereadores à responsabilidade, para que as câmaras municipais, por exemplo, elas não se tornem meros homologadores, né, das decisões que vêm do Executivo, se inserir mesmo na sociedade. Então, essa relação, a relação, até que o professor Francisco puxou, né, e trazendo para o âmbito do município, onde as coisas acontecem mais proximamente, essa relação fisiológica do legislativo e do executivo no município não atrapalha, por exemplo, a consolidação de um programa como esse que vocês implementam? Então, mas é justamente por essa relação, né, que se percebe, nós percebemos isso muito, né, que nós estamos tentando levar aos vereadores a importância do seu papel fiscalizador, né, para que ele seja realmente um poder independente, né, e exerça ali com plenitude, né, aquela confiança que lhe foi depositada. Então, essa ideia do Ministério Público é uma ideia preventiva, porque em muitos casos se percebe despreparo, né, de alguns parlamentares municipais. E aí, nessa linha, né, de levar eles, né, de chamar eles à responsabilidade, que se conhecer o mínimo, né, de conhecer a sua lei orgânica do seu município, conhecer os seus direitos e seus deveres, o que ele pode exigir, né, ele pode estar, por exemplo, convocando um secretário para prestar esclarecimento de um serviço que está sendo ineficiente para a coletividade. Então, esse tipo de conscientização, o Ministério Público ele aposta nisso, né, numa atitude preventiva, nessa ideia de enfrentar a corrupção também sob o viés preventivo. Professor Francisco, sem querer estabelecer uma dicotomia bem e mal, mas já estabelecendo, não lhe parece que o bem anda a passos de lesma enquanto o mal voa na velocidade do lince de um leopardo africano? Sim, mas eu acho que as pesquisas internacionais mostram que os bons valores continuam sendo defendidos e internalizados na população. Um estudo feito por um grupo na Europa que estuda os valores no mundo inteiro mostra que, inclusive no Brasil, apesar de a gente pensar em que isso não aconteça, que os indivíduos continuam acreditando em comportamentos éticos e morais. O problema é como tornar esses valores efetivos, né? E mostra que essa enorme manifestações dos últimos dias revelavam essas preferências de valores brasileiros. As pessoas mostravam que acreditavam que a sociedade só pode funcionar se nós tivermos um pacto comportamental. Senão a gente vai que é uma sociedade da decadência e do fracasso no progresso. E ao mesmo tempo a gente não tem uma contradição, por exemplo, aquela que a gente estava até conversando, sobre o comportamento à margem da manifestação pacífica, que está se buscando inclusive identificar de onde vem essa violência que está ocorrendo, magiando a manifestação pacífica. O que está acontecendo na sua avaliação? Eu acho que nessas manifestações existe sempre dois oportunismos substantivos, a meu ver. Um é o oportunismo de grupos marginais que usam as manifestações para praticar atos delinquentes, mas também eu acho que existe por parte de alguns militantes a aceitação dessa violência, né? Eu acho que esses dois aspectos se somam e dão efeitos negativos nas manifestações que deveriam exprimir essa agenda da sociedade, agenda de políticas públicas e agendas de uma nova moral política que a sociedade brasileira tanto precisa. Doutor Gustavo, a gente fica analisando algumas coisas e vendo, até baseado no que o professor Francisco Albernaz tem colocado, essa questão da valorização de se dar efetivamente valor àquilo que se tem valor, né? Também não há uma desestruturação generalizada a ponto assim das pessoas olharem e quem, por exemplo, tem comportamentos éticos, ser considerado até otário diante de determinadas situações, para usar um termo bem popular, né? Fulano é otário. Você vê, às vezes, determinadas reações,
Alguém que acha algo que não lhe pertence, que devolve, é otário, tem que ficar, outro tira, rouba. O que o Ministério Público tem para dizer para as pessoas em relação a isso, para as famílias? Eu gosto muito dessa parte, sabe, da educação, da conscientização, do comportamento, do estabelecimento do comportamento no padrão diário de vida das pessoas. O Ministério Público, ele respeita, obviamente, a individualidade de cada um, né? Mas é lamentável se perceber nos dias atuais que às vezes você agir com honestidade, né, com decência, né, com respeito às leis, enfim, aos princípios básicos aí do Brasil, né, da própria Constituição Federal, você, às vezes, em certos ciclos, né, não podemos generalizar, é taxado como se fosse uma pessoa que não é evoluída, né, vamos falar assim, na sociedade, porque alguns valores se perderam bastante em certos meios. Então, nós notamos um certo preconceito com aquele que age corretamente, né, aquele que observa as regras, né, como você colocou, né, taxado até de otário. Isso é histórico no Brasil porque vem historicamente daquela ideia de levar vantagem em tudo, né, de você furar a fila, de ultrapassar o sinal vermelho, né. Se sairmos, der uma rápida passada aqui nas ruas da Grande Vitória, por exemplo, em certos sinais, a gente percebe que existem aquelas pessoas que estão de forma ordeira respeitando o seu momento e, inevitavelmente, existem aqueles que são considerados os espertos, né, que vão furar ali o sinal ou uma fila. Isso é cultural, né? Isso é cultural e eu acho que isso só evolui com a própria evolução da própria sociedade, né? De exaltar os valores éticos, né? Os valores morais, as virtudes, né? Que é o que precisa ser resgatado no Brasil. A gente percebe, evidentemente, como o professor bem colocou, que certas pessoas aproveitam esse momento histórico, né, das manifestações para práticas ilícitas, né, que vão ali com questões de oportunismo, né, e aí, às vezes, deslegitimando um movimento extremamente democrático de pessoas que estavam, afinal de contas, desencantadas e estão desencantadas com os rumos do Brasil e os poderes públicos constituídos. Professor Francisco, na hora da tolerância zero com determinados comportamentos, como a corrupção, por exemplo? Sem dúvida alguma. A tolerância zero é criada nos Estados Unidos pelo professor James Wilson de Harvard e que deu resultados maravilhosos em Nova York. Quem morou em Nova York nos anos 70 e depois vai a Nova York nos anos 2000, observa que graças àquelas políticas de rejeição na formação da marginalidade e no reforço de valores substantivos, que a tolerância zero colocava, com toda uma política pública específica voltada para ela, deu resultados substantivos. A educação em casa está comprometida nas relações das pessoas, doutor Gustavo? Eu estava comentando com o professor Francisco, por exemplo, uma lição que eu tive quando criança, numa infância muito pobre, muito desprovida de bens materiais. O dia que eu cheguei em casa, com uma ninhada de ovos que eu achei no pasto, minha mãe me fez colocar de volta. Eu estava sonhando com aqueles ovos fritos. Minha mãe falou assim, a galinha tem dono. Não é mais ou menos isso que a gente tem que recuperar? Eu converso com vários colegas do Ministério Público que atuam especificamente na área de família, né? E os relatos que eles colocam é que, infelizmente, em muitos casos se percebe, em nível familiar, uma desestrutura muito grande, né? Às vezes por diversos fatores, né? Seja por falta de tempo, né, dos pais que trabalham o dia inteiro e não conseguem estar ali convivendo com seus filhos, passando uma boa educação, mas é uma questão muito complexa. Então, lamentavelmente, se percebe uma certa deficiência nesse aspecto nas famílias. Não que se queira aqui pautar o indivíduo, né, que cada um tem sua individualidade, mas que se precisa resgatar valores morais, né, e virtudes no Brasil, isso é importantíssimo. Eu acho que esse evento que estamos vivenciando, ele passa por uma reflexão não só nos poderes públicos, mas em toda a sociedade, né, do que estamos querendo para amanhã, né, para as gerações atuais e futuras. Muito bom. Bem, a gente está acabando o tempo, né? Eu quero agradecer muito a participação do Dr. Gustavo Sena, que é promotor de justiça,
que coordena. Como é que o pessoal faz para poder participar dessa campanha aqui? O que você tem a ver com a corrupção? Tem algum só site? Entrar no site do Ministério Público, né, nas próprias páginas sociais, Facebook, tem lá a campanha nacional, tem uma página, né, o que você tem a ver com a corrupção. Bacana. Então, o pessoal entrar aí na página do Ministério Público, já que as redes sociais funcionam tanto, vamos compartilhar, né? Vamos começar cada um cumprir o seu papel. Dr. Gustavo Sena, promotor de justiça, coordenador dessa campanha, o que você tem a ver com a corrupção, e dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público. E também agradeço muito, professor Francisco, aprendi muito, né? Foi até bom o Dr. Gustavo atrasar um pouco, nós conversamos muito, né? Francisco Lisandro Bernardo, cientista político, professor universitário na Universidade Federal do Espírito Santo. E esse é o programa Justiça nas Ruas, sempre trazendo um tema que está na boca do povo, e hoje nós trouxemos então a corrupção, os novos rumos no combate à corrupção, que agora passa a ser crime hediondo. Agora, o importante é o compromisso que cada um de nós tenha com essa mudança de rumos de nosso país. Aproveitar o momento para a gente pegar a barca, aproveitar a onda e surfar com a nossa prancha na direção certa. TV Justiça do Espírito Santo, cidadania e transparência para você.